Bem-vindos. Vai aparecer aí para vocês que a gente está gravando, estou transmitindo lá no YouTube. Vou deixar como não listada, porque essa aula a gente vai subir para os nossos treinamentos, para a nossa área de membros de mentoria, que vai ser um estudo aí de algumas semanas, né? Como explicado na semana passada, que vai ser bem importante, bem interessante, para que todos nós consigamos evoluir em conjunto, né? A partir desse livro aqui, hein? Desse livro chamado O Negócio do Século XXI. Deixa eu tirar aqui a Marcela, estou no computador dela. Pronto, agora sim vocês vão conseguir ver qual que é o livro, né? O Negócio do Século XXI. Beleza? Ó, tô vendo ali que a Rita imprimiu, né, Rita? Muito bom. A gente passou lá nos grupos também o audiobook para que vocês possam acompanhar. A gente passou o PDF, ó, a Andra está com o livro ali na mão também. Muito legal. Andra, quem mais está com o livro na mão aí? Deixa eu ver se tem alguém. Ou coloca aí no chat se você preferiu escutar, se você preferiu ler o PDF. Mas, poxa, eu gosto sempre. Quando o livro é importante, eu compro ele, tá, gente? Fica até a dica para vocês. Eu acho que existem livros que você precisa ter ele como um manual, como consulta, né? Eu gosto sempre de estar rabiscando o meu livro. Esse aqui é um exemplo. Ó. Hoje tem muita coisa aqui que eu rabisquei, que eu não posso deixar de comentar hoje, que a gente precisa trocar uma ideia sobre. Então, fica a dica para vocês. Eu tenho alguns livros meus, como é esse aqui, O Negócio do Século XXI, como é, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o próprio GoPro, que são livros que eu não troco por nada. Não tem áudio, não tem PDF, que eu ache mais efetivo do que ter ele na mão. Mas eu sei que isso é muito particular, né? Cada um gosta de ler e de aprender de uma maneira. Só que fica essa dica para vocês, tá? Eu acho que livros importantes eles devem estar sempre próximo da gente para que a gente volte lá a consultar. É isso aí, Ana Vieira. Muito bom. Ô, Vai Felipe, lá, eu Andra. sou igualzinha a você. Eu, com o livro na mão, é como se eu estivesse lá na história, sabe? É um envolvimento. É como se fosse uma fusão entre eu e ele. É muito bom. É, E muito legal. assim, eu até tentei ouvir, às vezes eu tento ouvir, mas não é a mesma coisa. Não faz sentido para mim ouvir. O sentido para mim faz ler. É interessante você entrar em contato com a matéria-prima. Legal, legal. Eu não digo nem assim, André, em relação ao ler, ao escutar. Eu acho que isso para mim ele é, como eu falei, ele é relativo, né? Tem gente que consegue aprender muito bem através de vídeo, tem gente que consegue aprender muito bem através de áudio. Tem gente que precisa do livro físico, que é o seu caso, né? Você está falando que você precisa dele para conseguir aprender, mas eu acho que tem alguns livros que eles servem como manuais para a nossa vida e para o nosso negócio. Esse aqui é um deles. E aí eu acho sempre muito bacana a gente ter a oportunidade de estar com o livro, de pegar e sempre consultar os nossos rabiscos ali, porque eles são muito interessantes, tá? E esse aqui é um deles, então eu já começo o nosso bate-papo de hoje falando sobre isso. Mas vamos lá, gente, qual que é a ideia aqui, tá? Nós vamos ter, só me corrija aí, Leandrão e Lúcia. Eu acho que é isso, né? Serão 4 encontros, correto? Quatro Isso. encontros, perfeito, onde cada semana uma pessoa diferente vai conduzir esse encontro aqui com vocês e a gente vai martelar capítulos muito importantes desse livro, que é um dos manuais aí do nosso segmento, que é o Negócio do Século XXI. E vocês vão perceber, gente, conforme forem fazendo a leitura, né, desse livro, que cada vez mais vocês vão entender que o marketing de rede é um negócio que, se você levar muito a sério, ele pode transformar a sua vida. E não é mais, né, o seu líder te falando, o seu imperial te falando, o dono da Acmus te falando. A gente está falando simplesmente de um cara, Robert Kiyosaki, que é um bilionário norte-americano que entende muito sobre finanças e ele fala única e exclusivamente sobre o nosso negócio. E na leitura vocês vão entender cada vez mais. Então é alguém, passando aqui o Fresh Mint, tá? É alguém aí que simplesmente entende muito de negócios, entende muito de dinheiro e tá chancelando, tá falando para você, ó, meu filho, minha filha, leva a sério nesse negócio e aposta, porque ele é um negócio que pode mudar a sua vida, né? Basicamente, ele fala sobre isso pra gente no livro. E então serão 4 encontros que a gente vai estar aqui
juntos estudando, juntos evoluindo. Cada semana vocês vão ler ali um capítulo, né, que a gente vai falar para vocês durante a semana qual será o capítulo que você vai ler e aí ou escutar, né? E a gente vem aqui para debater e a gente vem aqui para discutir as ideias sobre esses capítulos. Combinado? No final aqui a gente reforça então quais serão os próximos capítulos, porque o de hoje, gente, se você ainda não entendeu qual que é, você vai ficar um pouquinho perdido aqui, né? Porque foi falado semana passada, foi falado durante a semana, hoje novamente. Então, ó, você tem que estar antenado, para você não perder nada de tudo que a gente vai conversar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre a introdução, tá? De negócio do século XXI e vamos falar também sobre a parte 1, que é como se fosse ali o primeiro capítulo, tá? E a parte 1, ele fala basicamente sobre você assumir o controle do seu futuro. Fechou? Só para eu saber aqui, ó. Mais de 30 pessoas na sala, hein? Quero que vocês sejam sinceros. Quem aqui leu a introdução e leu o capítulo 1? Ou escutou? Leu ou escutou? Felipe, eu cometi a maior gafe da face da Terra. Eu Só... acertei o autor e errei o livro. Eu estava aqui feliz da vida. E Você ouvi o leu Pai livro Rico, Pai errado. Pobre? Foi. Eu Ah, estava mulher, vou te soltando matar. fogo, descobrindo por que eu não tinha ficado rica ainda, porque eu tinha que escutar esse livro. Não, tá bom. Tá, hoje, para hoje você tá perdoado. Já deixa esse aí, ó, Pai Rico, Pai Pobre, numa leitura que você vai fazer complementar, que vai ser uma leitura que vai te ajudar muito na sua vida também, como ajudou na minha. Mas para essa daqui a gente vai focar no negócio do século XXI, nesses dois primeiros pontos. Introdução hoje e a parte 1. Ó, só voltando aqui, eu não consegui captar. Levanta a mão aí quem fez esse deverzinho de casa, só para eu saber aqui como que a gente está hoje. Quem fez a leitura? Tá bom. Beleza, beleza. Então vamos lá, ó. Quero começar com vocês. Eu quero, na verdade, hoje, deixar vocês conduzirem muito mais aqui, falarem muito mais sobre a percepção de vocês, e eu vou pincelar algumas coisas, e eu também tenho algumas coisas que eu vou deixar para falar mais para o final, tá? Que tem muitas anotações ali que eu acho pertinente demais para fazer sobre esses capítulos. Na verdade, né, esse livro, acho que tem um quê? Uns 6 meses atrás, eu fiz uma sequência de aulas sobre ele lá na plataforma da própria Acmos, né? Onde a gente falou e destrinchou muito sobre esse livro. E olha como é legal, né, gente? Eu tinha lido ele a primeira vez, creio eu que em 2017, Rita, 2017. E há 6 meses atrás eu revisitei ele. Só que com a cabeça do Felipe de hoje, né? De 2023, quase 7 anos depois. E ali 6 anos depois, eu já consegui entender muitas coisas de forma bem diferente. E eu tenho certeza que essa leitura hoje que eu fiz e que eu vou continuar fazendo com vocês, eu já vou ter uma percepção totalmente diferente e mais madura. Então, por isso que eu falo que tem livros que eles precisam ser de cabeceira, né? Porque a gente vai, cada vez que a gente volta, com a experiência que a gente tem, com a evolução e com a maturidade que a gente tem, a gente pega um insight diferente. A gente pega alguma coisa diferenciada, tá? Mas vamos Ô, lá. Fê, posso Quem só falar uma coisa rapidinho? pode? Boa noite, gente. Boa noite, Lu. Quando a Gabi me convidou para entrar na Acmos, no primeiro momento eu não quis, né? E ela muito sabiamente me deu esse livro. E aqui tem a dedicatória dela e do Fábio, né? Aonde está falando assim, que este livro te mostre o caminho para um mundo de possibilidades. Isso foi em 2017. E depois que ela me deu esse livro é que eu entendi o tamanho do projeto, do negócio, e decidi vir e fazer com toda a minha força, né? Então, para vocês entenderem como esse livro realmente, né? A gente talvez falando, as pessoas não consigam entender a dimensão, né? Como vai abrir a mente de vocês aqui. Então, só para recordar, eu estava procurando, mas estava aqui, ó. Só para... Perfeito. Pode continuar. Aliás, Lu, durante muitos anos, com a minha principal liderança, eu usava esse livro, Joel, como um pré-requisito para ter meu apoio. Como assim, Felipe? Pré-requisito para ter meu apoio? Vocês estão aqui, ó. Ana Vieira, a Lúcia, o Leandro, a Sueli, não me deixam mentir.
que é o pré-requisito para ter meu apoio? Pô, você quer que eu tô com você ali no dia a dia? Você quer realmente que eu te dou o suporte? Você quer que eu te dou algumas ferramentas diferenciadas? Aí a Rita fala, eu quero. Então eu preciso que você leia esse livro. Sabe por quê, gente? Porque ele vai te dar uma visão para você entender o tamanho do negócio que você tá. E vocês vão entender isso conforme a leitura for passando. Vocês vão ver, semana a semana vocês vão entender isso. Então, ó, às vezes fica a dica para alguns de vocês também. Cara, você quer tem uma pessoa que está chegando nova aí no seu time, ela tá com potencial de equipe, Ricardo, ela quer evoluir? Quer. Faça ela ter essa leitura. E aí sim você vai dar o seu 200%, 300% para ela, porque ela vai estar muito mais preparada. Ela já vai ter entendido a grandiosidade desse negócio. Ela vai começar, Marília, a tratar esse projeto como uma joia. E não como a maioria das pessoas chega e trata como uma bijuteria qualquer. Então, é uma estratégia muito legal, tá? Para vocês começarem a fazer com os diretos mais próximos de vocês para elevar o nível de mentalidade. Mas vamos lá, gente. Mais para frente a gente fala mais sobre isso. Quem quer começar aqui? O que vocês entenderam desses dois primeiros pontos, da parte introdutória, da parte 1 também? Eu sei que às vezes, né, quando você pega um livro, você quer correr, ler a parte 2, a parte 3, todos os restantes. Mas hoje vamos tentar se concentrar nesses dois pontos principais. Nas outras aulas a gente vai falar sobre todos os outros passos que tem dentro desse livro, tá? Mas vamos lá. Eu quero que vocês comecem aí a falar aqui pra gente quais foram os principais pontos que vocês pegaram, o que vocês acharam de interessante na leitura. Tem algum ponto que você quer destacar para compartilhar aqui? Quero que vocês ajudem bastante a gente aqui nisso. O microfone está aberto para quem quiser falar, tá? Senão vou ter que escolher alguém, né? Boa, Fê. Opa, vai lá, vai, Aninha, pode falar. Boa noite a todos. Pessoal, eu já li esse livro mais de 3 vezes e hoje, na introdução, foi que eu vi o propósito do Robert Kiyosaki, né? Então, ele tem uma história aí bem incrível, falando do pai rico, que era o pai de um amigo dele, um primo, né? E o pai dele mesmo. Então, qual era a diferença? O pai dele estudou bastante, só que teve um final de vida ali um pouco difícil, né? E o pai do primo, que não tinha estudado, só estudou até a 8ª série, então se tornou assim um milionário. Então, nessa primeira visão dele aí, assim, querendo falar assim, que para a pessoa construir riqueza, muitas vezes não necessariamente é necessário o estudo, né? E aí também tem uma parte que eu achei interessante, assim, que dessa profissão mais importante o crescimento, né, que a pessoa, o desenvolvimento como pessoa que ela consegue, e aí ele fala dessa principal riqueza, né, porque assim, a consequência que é a riqueza, claro, material, ela é muito importante, mas essa outra riqueza que é o que a gente que está acontecendo aqui, né? Que é a gente se desenvolver e adquirir o conhecimento. Então, eu achei bem bonita a história dele e principalmente o propósito dele, né? Ele não se conformou de o pai dele, que estudou tanto, terminar assim, de uma forma tão difícil. Então, ele falou que enquanto ele tivesse vida, ele ia lutar para levar conhecimento para as pessoas conseguirem adquirir riqueza. Então, nessa introdução aí, quer dizer, a gente já vê aí o propósito do Robert Kiyosaki, né? Que traz até para a gente, né? Qual é o nosso propósito de a gente estar aqui, né, iniciando nesse projeto ou fazendo esse projeto. Então, essa é a minha contribuição aí. Excelente. Vou falar. Pode falar, fica à vontade. Eu já me identifiquei logo com o livro, né? Porque, assim, eu nunca trabalhei de carteira assinada e sempre disse na minha vida
mentira. Eu não vou trabalhar para ninguém. Eu quero ser dona do meu negócio. Então, eu sempre trabalhei com vendas. E assim, eu não consegui passar... Eu não consegui começar o livro da introdução, não. Eu gosto de começar do começo. Entender por que a história, quem escreveu, por que ele escreveu, quais a origem dele, o que ele buscava com isso. E aí, nossa, eu fui assim, ficando, meu Deus, parece que eu estava aí nesse negócio, viu? E achei assim, interessante ele falar que naquele tempo as mulheres elas eram casadas e perdiam os seus maridos e elas não ficava tipo desamparada, porque ela não tinha nenhum ensinamento sobre finanças. Naquela época, os homens eram que resolvia tudo, né? Mulher não tinha como resolver nada. E, assim, o que me chamou a atenção também é que a gente não precisa de um estudo acadêmico para ter um bom desempenho e conseguir ter lucros, né? O que ele quis dizer. Então, assim, a gente precisa estudar, sim, lógico, a gente precisa ler. Como você falou, né? A gente tem que ter de cabeceira um guia para nos levar. Né? A gente precisa, assim, se empenhar em assistir as mentorias. A gente precisa, assim, investir, né? Porque se você não investir, como é que você vai poder... Eu falei, meu Deus, quando eu estava lendo aqui, ela falou, né? Que com 47 anos ele se aposentou. Eu falei, nossa, eu estou com 45 e ainda está aqui perdida. Eu fiquei falando aqui entre eu e o livro, né? Eu digo, livro, você estava onde que eu não te encontrei antes? Para mudar a minha mentalidade, porque assim, eu já tinha uma visão, eu só não tinha um caminho, uma direção que me levasse, alguém que me impulsionasse a seguir esse caminho. Né? E assim, eu achei muito interessante. Agora teve uma frase que eu não aguentei, não, gente. Eu até postei no meu Instagram. Tá aqui na introdução, viu, gente? Muito, muito, muito chulo. Eu não consegui nem passar para o outro lado por essa frase que ele botou aqui. Ao assumir a responsabilidade por suas finanças, ou se acostumar a receber ordem pelo resto da sua vida. Nossa, isso aqui mesmo me chamou muita atenção. Eu não quero receber ordem para o resto da minha vida, eu quero dar ordem. E assim, daí ele fala assim, ou você é dono do seu dinheiro, ou é escravo dele. A escolha é sua. Né? E assim, então eu sempre quis ser dona do meu dinheiro. Eu sempre costumo dizer para as pessoas brincando assim, eu não gosto de trabalhar, não. Eu gosto de dinheiro, mas para eu ter dinheiro eu tenho que trabalhar, eu tenho que vender, eu tenho que sair, eu tenho que demonstrar. Mas é isso aí. Você tem que gostar do que faz. Você tem que ler, eu falo o tempo todo. Gente, a gente precisa estudar, a gente precisa abrir a mente. Ler. Eu leio tudo no ônibus quando eu passo, assim, eu saio lendo. Se eu pudesse ler demais. A leitura te leva onde você não pode ir. Pelo menos para mim é assim. Né? Até quando eu leio no PDF também, que às vezes quando vocês mandam áudio, eu falo sempre com o Léo. Eu falo, Léo, veja o PDF para mim aí, que para mim é melhor a leitura. Porque eu acho que na audição há muita distração. Uma pessoa passa conversando, outra pessoa passa conversando, um cachorro late, e aí você acaba se perdendo. E quando você está emergido na leitura ali, então você está focado, não tem como lhe distrair, né? E essa frase, para mim, foi crucial. Eu não consegui nem terminar de ler o restante. Muito bom, muito bom. Só alguns comentários antes de passar para a próxima pessoa falar mais sobre a percepção. Mas eu vi aqui que a Márcia colocou no chat, eu achei muito interessante. E que eu assino embaixo, tá, Márcia? Ela falou assim, ó, não é estudo que faz a diferença, e sim a inteligência. O que ela quer dizer com isso e o que de fato é isso, gente? Cara, tem pessoas que às vezes, Leandro, vai estudar nas melhores escolas do mundo, que vai fazer os melhores cursos, que vai tentar, sei lá, né, se profissionalizar de tudo quanto é tipo de maneira, e outros que às vezes, através de um livro, vai devorar uma ideia e vai ganhar e prosperar muito mais do que aquela pessoa.
que tem de diferença entre essas duas pessoas, gente? Ambas estão estudando, só que alguns estão entendendo como aplicar a inteligência que ela aprendeu, né? Então, essa é a grande diferença, gente. Você precisa ser não só um estudioso. Hoje, com tanta informação que a gente tem, até mesmo do nosso próprio negócio, às vezes as pessoas ficam batendo tanta cabeça, mas tanta cabeça, de tanta coisa que aprende por aí, e que simplesmente não consegue aplicar aquela coisa. Às vezes eu vejo a minha própria liderança, tá? Que eu tento, às vezes, dar um puxão de orelha, eu vejo fazendo um curso atrás de outro curso, de atrás de outro curso, de atrás de outro curso, está sempre atrás do próximo curso. Gente, cuidado com isso. Isso pode estar colocando ali num looping, né, tão infinito, mas tão infinito, de tentativa de conhecimento de todo quanto é tipo de lado, que você não vai conseguir fazer nada e ser bom e assertivo naquilo que você realmente está querendo ser. Então, eu já tive um grande problema enquanto a isso. Estou falando disso há 3 anos atrás. Teve um momento que eu estava assim, tão desesperado sobre, putz, eu preciso evoluir como pessoa, eu preciso evoluir como pessoa, eu preciso evoluir como pessoa, que eu queria estudar de tudo, Soninha, de tudo. Só que para que eu queria estudar de tudo se eu não queria, se eu não conseguia fazer dinheiro com aquilo, ou se eu não conseguia realmente aplicar esse conhecimento para ajudar as pessoas da maneira que eu deveria ajudar. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado também, né? Eu sempre falo aquela brincadeira nas minhas lives, né? De cuidado para você não se tornar o cabeça grávida, né? De tanto conhecimento que você fica. Isso pode te paralisar, gente. Às vezes, conhecimento demais te paralisa. Olha que doido isso. Conhecimento demais tem o poder de te paralisar. Por que às vezes, Joel, uma criança tá lá aprendendo a andar, né? Ela cai e ela vai tentar de novo andar. E ela cai e ela vai tentar de novo andar. Cara, a criança não tem medo, ela não tem ainda tantos conhecimentos, ela não tem o que paralisar ela. Já quando a gente vira adulto, imagine lá, Wanderlei, se a gente fosse aprender a andar hoje. A gente ia começar a andar. Putz, mas será que se eu pisar errado eu não vou torcer meu pé? Ai, meu Deus do céu. Mas será que se eu for descalço eu não vou pisar num prego? Olha como o conhecimento ele pode atrapalhar nas ações que você está querendo colocar em prática. Então, cuidado. O que você quer ficar bom na sua vida? Qual que é o seu grande propósito? Vai e começa a estudar de fato aquelas coisas que você vai pôr em prática, que você realmente está querendo evoluir, né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. É muito diferente uma pessoa, às vezes, né, Lu, mega estudiosa de uma pessoa inteligente. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que não têm nem quinta série. Inteligentíssimas. E eu não estou falando que essas pessoas não buscaram conhecimento. Elas buscaram de outras formas. Ô, Fê, Mas eu são acho que a gente está inteligentíssimas. num momento, né? A pandemia trouxe. Tudo tem lado bom e o lado que a gente tem que tomar cuidado, né? Essa necessidade de consumir informação. E Perfeito. isso até já está sendo pesquisado, né? Já tem surgido até novas doenças aí psicológicas e Uhum. emocionais, né? Isso eu tenho conversado bastante com a minha terapeuta, inclusive, né, gente? Terapia não é para gente doida, não, viu? Terapia é para Muito pelo gente, contrário, né? Muito pelo muito pelo contrário. contrário, né, Andra? É para a gente se autoconhecer, né? Saber exatamente quem a gente é e principalmente o que a gente não quer, né? Então, às vezes vale a pena a gente parar, entender o que a gente já tem de informação e pôr em prática. Eu sempre brinco com o meu time que é o TBC, tirar o bumbum da cadeira, né? Às vezes você só precisa agir. Claro que se você tem um sonho de fazer uma faculdade, né, Fê? Faculdade, eu acho que mais do que conhecimento é conviver com pessoas. Acho que o mais Network, né? desafiador. Hã? Eu colho o network da minha faculdade até hoje. Até hoje, eu também, também. Então, assim, se você tem o seu sonho, a gente jamais vai estar dizendo aqui para você, não vai lá fazer o curso que você tem vontade, né? Não é isso. Mas talvez não é isso que vai te levar a ter uma estabilidade financeira e buscar o que você quer. O que o Robert quis dizer no livro é, talvez com o que você já tem hoje, ou o conteúdo que a gente vem trazendo aqui, tem gente que deve pensar, mas que tanto esse povo pede para a gente assistir treinamento e ler livro e fazer mentoria para você conhecer o máximo de informações do negócio e poder explorar tudo que a Acmos te dá, né, como presente aí para a gente, né, Fê? Exatamente. E só o último ponto para passar a bola. O que a Andra colocou ali em relação à introdução também me chamou muita atenção, tá? E eu vou frisar isso aqui de novo.
que eu acho que é uma frase, cara, meio que impactante até. Ó, vamos pensar assim, ó. A gente está em 2023, né? Esse livro ele foi lançado em 2008. Será que esse homem foi chamado de doido quando ele lançou esse livro e falou exatamente isso aqui, ó? Assuma a responsabilidade por suas finanças. Ou se acostume a receber ordens pelo resto da sua vida. Gente, isso é muito forte. Ainda mais para quando você começa a entrar no mundo do próprio empreendedorismo, né? Eu acho que, poxa, quando você tem o seu negócio próprio, isso acaba sendo uma máxima. Você muitas vezes vai ter o seu negócio próprio porque você não queria mais receber muitas vezes ordens de alguém, né? Então, pô, tem várias pessoas aqui que são empresárias, que além do próprio negócio da Acmos, tem os seus outros negócios também próprios, né? E a gente sabe como que isso é uma realidade. Então, esse ponto aqui me chamou muita atenção e foi uma escolha também que eu decidi ter lá atrás. Mas é aquela coisa, né, gente? A gente sabe que muitas pessoas que chegam no projeto precisam trabalhar para os outros por um determinado momento, isso é natural, né? Não tem como fazer loucuras por aí, né? Só cada um aqui sabe a dor que tem no seu bolso no dia a dia, mas é sobre isso que ele está falando. Ó, a partir do momento que você quiser de fato, Leandrão, ter independência, tem que ter seu negócio próprio, você tem que assumir as suas finanças, você tem que ter as rédeas da sua vida. Então isso também me chamou bastante atenção, viu, André? Eu até grifei aqui e que para mim faz sentido, tá? Às vezes, para uma pessoa que ainda trabalha para os outros, isso não faz tanto sentido nesse momento. Mas conforme você for abrindo a cabeça e evoluindo no mundo do empreendedorismo, você vai vendo que isso é algo cada vez mais real. Mas vamos lá, gente. Que mais de observações? Vocês trouxeram bastante coisa aqui da introdução, né? Tem algo da parte 1 também que chamou a atenção de vocês, ou da própria introdução que ainda passou batido? Fique à vontade aí para vocês colocarem seus pontos de vista. Uma coisa que eu achei interessante, né, que o Brasil está passando por isso, e vale a gente destacar, é a questão da previdência. A gente já teve uma mudança, e, gente, vai continuar mudando, senão o país quebra, tá? Só para a gente deixar claro aqui, não tem jeito, né? A gente vai ter que continuar tendo essas mudanças, e é uma das perguntas que a gente faz lá na nossa entrevista de planejamento. Se você está planejando a sua aposentadoria, e você sabe que quase que a maioria das pessoas não sabe que dá para planejar a aposentadoria sem depender do governo, né? Então, a gente está aqui falando do nosso negócio, da renda residual. Eu, nesse período aí do meu tratamento, 1 ano e 1 mês aí, gente, teve vezes que a quimioterapia não deixava eu trabalhar. Mas o que eu construí 5 anos fazia o dinheiro, né, o meu bônus subir lá para o meu escritório. Isso também é uma aposentadoria. Lembrando que, claro que já tem gente aqui que investe em corretora de valores, né, que já está exportável, que não vou dizer quem é a pessoa, né? Brincadeiras à parte, a gente fica Né, muito Rosela? feliz, né, Rosê? A gente fica muito feliz em saber, mas existe possibilidade de você investir emprestando dinheiro para o governo com R$ 30 por mês, no mesmo juros que o cartão de crédito. Se você pagar o mínimo, você quase cai de costa no mês seguinte. Então, tem muita coisa que dá para você fazer, e se você quiser saber um pouquinho mais, eu não sou a pessoa mais indicada, não entendo muito de finanças, mas o básico dá para ajudar, né? Então, assim, a aposentadoria, não dá para você, se você ainda trabalha no CLT, não dá para se dedicar 100% na Acmos, gente, vai ficar cada vez mais difícil de se aposentar. Então, aqui também é uma possibilidade. O Fábio, meu marido, fala, né? A Acmos é parte aí da nossa aposentadoria. Exatamente. Ele bate muito, né, nessa tecla, principalmente nessa parte 1, sobre a importância de você ter negócio próprio e até porque não outras fontes de renda, né? A gente pode se dizer assim, em relação ao próprio negócio próprio que você pode construir. Eu acho que a fase que a gente tem que pensar muito bem, gente, só a Lu entrou nesse ponto, eu vou só dar meu pitaco aqui que eu acho bem interessante também, tá? Mas, poxa, primeiro, né, a gente tem que ter uma fonte de renda que simplesmente, pague os nossos custos. Tenho essa fonte de renda? Beleza, depois disso, eu quero que essa fonte de renda comece a crescer para ela me dar, inclusive, a minha segurança. O que é a minha segurança? Né? Eu ter pelo menos ali de 6 a 12 meses de dinheiro que me sustente caso tudo dê errado na minha vida.
Então, essa é a segunda parte que eu tenho que ter. Depois disso, você vai pensando em outros sonhos que você vai conquistar. Pô, eu tenho uma fonte de renda que paga o meu custo de vida. Eu tenho guardado ali minha reserva de emergência que me dá ali de 6 a 12 meses de garantia. Pô, vou começar a investir agora, e às vezes em outros negócios, ou em ações, ou em outros tipos de rendimento, que vai começar a me dar uma outra renda extra todos os meses. Então, comigo foi assim, e eu aprendi isso dentro desse próprio negócio. Por isso que eu falo que quando você começa, né, a ter um negócio próprio, quando você se envolve dentro de estudos como esse de marketing de rede, gente, o seu pensamento sobre dinheiro muda muito. Aliás, Olivia, continue depois lendo esse livro que você estava lendo, Pai Rico, Pai Pobre, que vai te dar muito lá sobre esse conceito, tá? De você conseguir adquirir a sua independência financeira com múltiplas fontes de renda. E às vezes as múltiplas fontes de renda pode ser o seu negócio próprio e outros tipos de investimento. Ou, além disso, você já pensou, você ter o seu negócio próprio na Acmos, depois de um tempo você está bem tranquilo financeiramente, você ser sócio de outros negócios que podem ter por aí, que não exige muito do seu trabalho, Leandro, mas que com seu capital você possa ser sócio. Olha como as coisas já vão crescendo e você vai expandindo a sua mente. Então, por isso que esses estudos são cada vez mais importantes, tá, gente? Porque você se conecta com essas ideias e começa a mirar ela, né? Então, isso ajuda bastante a você abrir sua cabeça também. Mas vamos lá. Quem mais quer trazer aí informações? Quem quer se desafiar aqui para falar para a gente sobre o que aprendeu? Principalmente agora nessa parte 1 do livro, que é sobre o assuma o controle do seu futuro. Ô, Felipe, quando eu estava lendo o Fica à vontade. livro, assim, eu estava aqui lendo o livro, né? E aí eu trabalho com algumas outras coisas, né? Eu vendo às vezes sandália, mel, essas coisas assim. Aí você estava falando, né? Você falou, e Lúcia também, eu acho que falou, a respeito da gente ter muitas coisas para fazer. Aí eu parei, foquei, disse assim: nossa, eu tenho muita coisa para poder trabalhar. Eu vou focar em 2 trabalhos só, na Acmos e em uma outra empresa que entrou em contato comigo agora, que assim, eu não vou ter muito custo de investir. Eu vou investir na Acmos, e ele não, eu não vou precisar investir ele. E não vai precisar ter um desgaste físico meu para essa nova empresa que eu quero entrar. E aí eu vou abrir mão de vender sandália, de vender mel, de vender essas outras coisas tudo. Eu vou ficar só com esses 2 empreendimentos. E aí, com o que você agora acabou de falar, acabou de marcar aquilo que eu estava pensando quando eu estava lendo o livro, né? De você focar. Né? Essa empresa, o que é que eu vou fazer? Vou investir. Mas, no momento, eu não preciso investir nela agora. Eu só preciso me inscrever nela e ler um pouquinho e vou ficar investindo na Acmos como eu estou fazendo. Né? Então, isso aí. O bom da gente verdadeiramente ouvir as mentorias e ler é porque vai abrir a sua mente, né? Vai abrir os seus olhos para que você entenda o que você está fazendo, como você está fazendo, como você deve fazer. Né? Te dá um passo a passo. Obrigada. De nada. Vai lá, quem mais, gente? Estão muito tímido, hein? E sempre os mesmos que estão falando, hein? Felipe, Olha, eu, aí, eu, vai lá. eu não li a introdução, mas pegando um gancho naquilo que a Aninha estava falando sobre a diferença dos pais, que ele falou aí no Pai rico, pai livro, pobre? Uhum. isso, eu achei uma coisa muito interessante, porque realmente nos dias de hoje a gente vê pessoas extremamente capacitadas, né, extremamente documentadas, né, cheias dos diplomas, mas trabalhando de Uber, porque não conseguiu ter um total aproveitamento de todo o conhecimento que conseguiu juntar. Enquanto eu conheço pessoas que têm até... Conheço não, convivo com uma, que tem até terceira, segunda série. Se você der um papel para ele ler, ele não lê, ele pede para me ler. Mas ele faz dinheiro. Sabe como? Ele pega um dinheirinho aqui, compra uma vaca, dessa vaca tira um bezerro, do bezerro não sei o que, faz leite, não sei o que, daqui a pouco ele está emprestando dinheiro para quem tem faculdade e recebe com juros em cima, e ele faz dinheiro sem estudo, e o estudado vem pegar dinheiro com ele.
Doideira, né? Eu já vi uma máxima uma vez que falava assim, ó. Não concordo 100% com ela, mas já vi muito isso acontecer, tá? Ela dizia mais ou menos assim, ó. Alunos nota 10 da época de escola trabalham para alunos nota 5 da época de escola. Não concordo 100% com ela, mas já vi muito isso acontecer. O melhor engenheiro da sala trabalha para alguém que às vezes lá era o bagunceiro da sala e que foi o peitudo e abriu uma empresa. O melhor analista de sistemas trabalha para um cara que até tempos atrás ele era mediano ali, que teve peito e que abriu um consultório, que abriu alguma coisa. Então, assim, como eu falei para vocês, não concordo 100% com essa frase, mas eu já vi muito disso acontecer, gente. Muito disso acontecer. Então, óbvio, é o que a gente está falando desde o começo aqui. Gente, faculdade, para alguns lugares, ela é essencial. Para algumas carreiras, ela é... Pô, imagine um médico sem faculdade. Eu nunca passaria com o médico que aprendeu na rua, né? Por exemplo, operar um galo. Eu não passaria com esse cara, gente. Desculpa. Então não passa né? perto de mim, tá? Acabei Exatamente. de fechar cachorro que foi Só atropelado. que para dinheiro e para negócios, eu já vi muito disso acontecer. Cara que, sabe aquele cara que é estudado, Leandro, pela rua? Ele soube como fazer negócio, desde moleque, vendia, revendia. A mãe e o pai ficavam malucos, que esse moleque não quer estudar, não quer ir para a escola, mas ele tá sempre com o dinheirinho dele, tá sempre desenrolado, tá sempre fazendo o negócio acontecer. Então, para negócios, eu já vi isso muito acontecendo. Por isso que eu falo que eu não concordo 100% com essa frase que eu falei. Porque tem profissões que é totalmente necessário. Tá? Você ter um diploma, você ter um acadêmico, você ter uma pós-graduação. Só que tem algumas profissões que não. Que o cara, às vezes, a vivência, Marília, do dia a dia, cara, faz ele colocar muito dinheiro no bolso. Porque é aquilo que ele aprendeu. Pô, eu conheço um cara que ele é fenomenal. Esse cara, ele é um fenômeno, Joel, de vendas. Fenômeno, né? Um grande amigo meu, Diego Loreto. E esse cara, ele estudou em escola boa, fez ali, né, a faculdade, na verdade, nas coxas, vamos dizer assim, só para agradar o pai dele. Só que esse cara foi criado no meio da 25 de março. É um cara que, para fazer negócio, meu amigo, para colocar dinheiro no bolso, ele é um avião. E não vou te falar que ele aprendeu isso na faculdade, me desculpa. Ele aprendeu na rua, ele aprendeu no dia a dia, ele aprendeu fazendo, foi nos relacionamentos, foi no network, foi metendo a cara, Aninha. O comércio, essa parte de negociação é muito assim que faz. Então, por isso que a gente tem que ter sempre esse balanço, né? Existem coisas que você precisa sim de graduação, você precisa sim investir nisso, mas outras não. Vai lá, Marília, pode falar, fica à vontade. Não, eu falo que eu sou um exemplo vivo disso. Eu era aluna de fundão, que não gostava de estudar. Bagunceira, ela era bagunceira, aquela que tacava, Não. sabe, bolinha de papel na lousa? Era a Marília. Não, bolinha de papel era pouco. Aviãozinho. Não, quebrar vidro de escola, trollar o povo na sala, colar cabelo do moleque no piche quando brigava. Então, eu era Meu Deus do céu. esse nível aí. E aí, eu era do fundão, ninguém botava uma fé. Depois de anos, eu encontrei uma professora, eu já estava formada, e aí ela falou assim, eu não acredito que você está desse jeito, porque eu não dava nada por você. Então, só que as várias contingências da vida, por exemplo, eu fui feirante com meu pai, então, quando a gente vai para a feira, a gente aprende muita coisa. É uma escola, né, Marília? Depois fala mais sobre isso. É uma puta numa escola, né? De negócios. Demais. Relacionamento, negociação, desafio de acordar 4 horas da manhã, montar tudo. Então, assim, quem me vê hoje fala assim, imagina que você passou por tudo isso, né? Só que foi tudo isso que me fez ser a empreendedora, né? A pessoa que tem sangue no olho para vender. Eu amo vender. E o que me fez vender? Quando eu era a revoltada lá na escola, meu pai não queria me dar dinheiro. E ele me achatava. E a minha gana de querer ganhar dinheiro me fez querer vender. E aí eu comecei a negociar as coisas que eu tinha. Aí eu comecei a mulher do Yakult me chamava, eu ia carregar o carrinho dela para ela me dar um dinheiro. Então, assim, fui fazendo várias coisas. E aí, com 15 anos, eu já fui trabalhar em loja de sapato, de vender. E assim, eu ganhava comissão, eu tinha que vender. Então, e aí eu descobri que a única profissão que existe na Terra é o de vendedor. O resto é subprofissões.
Porque eu conheço muita gente que se formou comigo que nunca exerceu a psicologia, porque não sabe negociar, não soube abrir um consultório, não soube... Então, assim, tudo na vida é vendas. E vocês citaram aí o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é a extensão desse aí. E é muito legal que primeiro que dinheiro, riqueza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Totalmente. E é muito engraçado porque o Robert, quando ele chega lá para o pai dele e fala assim, pai, eu quero um celular, o pai pobre dele fala assim, não, filho, isso é coisa para rico, isso não é para você. E o pai rico fala assim, tá bom, quanto que a gente precisa juntar para comprar esse celular? Então, tudo é questão de mentalidade, e no nosso negócio também é isso, né? Então, é muito legal. Não vou antecipar os quadrantes, não, deixa para lá, depois eu ia falar dos quadrantes, qual quadrante que a gente está, né? Isso também é mentalidade. Então, eu quero empreender, e você sendo um CLT, você também pode empreender, né? Se a pessoa ainda está na transição, ele também pode empreender, até para conseguir passar por essa transição Em e paralelo, conseguir... né? Exatamente. Eu faço voltei a fazer cantineira, né? Agora em 2 faculdades. Aumentei. O ano passado era só em uma, esse ano em 2 faculdades. Então, assim, a gente cria oportunidade em todos os ambientes, e tudo é networking, né? Então, relacionamento. É isso. Perfeito. É isso aí. Você falou da feira, a feira é uma puta escola. Eu lembro quando eu era molequinho, eu tinha sei lá, uns 9 anos, mais ou menos. E tinha um vizinho da frente que a família dele era toda diferente, né? E aí, às vezes, eu ia pra feira com eles. Mó cedo, velho. Eu falei, caramba, minha mãe só me mete em furada, né? 4 da manhã eu já tava lá. Imagina, um moleque de 9 anos, 4 da manhã num domingo, Rosiela. Querendo brincar e pinar pipa, minha mãe mandava ir pra feira, né, com eles. Mas, meu, baita de uma escola, viu? Baita de uma escola. Ali eu consegui até me desenvolver muito pra época, assim, que eu sempre fui tímido, né? Não gostava muito de trocar muita ideia, de me expressar, assim, e ali foi um negócio muito legal, assim, de vivência. Eu lembro até que quando, sei lá, eu tinha meus 16, 17 anos, o meu irmão, quando ele leu o Pai Rico, Pai Pobre, ele ainda não empreendia nessa época, né, o Fábio. E aí ele trabalhava, ele é 11 anos mais velho que eu, e aí eu com 16, 17, ele falou, meu, eu sei que você quer ser analista de sistemas, é um negócio que você está estudando para isso, mas se eu fosse você na sua idade, eu arrumava um trabalho no shopping de vendedor. Deu por quê? Cara, você vai ganhar uma habilidade que poucas pessoas depois da sua idade vão ter. E que você vai evoluir muito com pessoa. Mas, obviamente, né, gente? Naquela época, como eu pensava sobre vendedor? Não, vendedor é subemprego, né? Eu estudei minha vida inteira para ser vendedor? Jamais. Então, eu quis ficar onde? Do lado do status. Porra, analista de sistemas, formado, trabalhando em multinacional. Não me arrependo, né, de tudo que eu fiz, porque o que me fez ser a pessoa que eu sou hoje foi toda a minha vivência ali. Mas, poxa, eu realmente, hoje eu incentivaria, né, o Felipe do passado a ter tido uma experiência de venda naquela idade. Eu acho que seria algo muito proveitoso, assim, para você. Cara, o vendedor, ele é muito mais desenrolado, ele é muito mais comunicativo, para cargos gerenciais, inclusive, ele vai ter muito mais facilidade do que uma pessoa totalmente técnica, né? Mas isso é assunto para um outro momento aí. Mas vamos lá, quem mais quer falar sobre os nossos capítulos de hoje? Vai lá, Patrícia. Ah, Oi, boa depois vai noite. você, Rô, que a Paty estava com a mãozinha levantada, desculpa, vai lá. Eu fazendo, né, minhas anotações, falando sobre essa parte, sobre assumo o controle, igual a Acmes, né? Eu fui ao contrário, tá, Marília? Eu tive que eu me redescobri fazendo Ô, Paty, o seu tá um pouco baixo. Tá Tá... baixo? Peraí, Tenta calma. falar só um pouquinho mais alto. Tá escutando agora? Melhor? Deu uma melhoradinha. Tá? Tá dando Vai para lá, vai escutar? lá. Então, o marketing multinível, para mim, esse negócio, né, do século XXI, fez a transformação contrária, porque esse tipo de negócio eu não conhecia. E o que está falando assim, assuma o controle do seu futuro. E a gente está numa fase em que, às vezes, as pessoas com 50, 40 e poucos anos estão se redescobrindo em novas profissões. E o marketing multinível tem que trazer essa, vamos dizer assim, esse ardor novo. As pessoas se redescobriram.
Porque muitas vezes lá atrás elas escolheram a profissão não porque elas queriam aquilo, é pela necessidade, pelo quanto que elas iam ganhar mensalmente. E aqui, o que eu escrevi, os maiores empreendedores, né, com cheque alto, eles fizeram o diferencial, eles se transformaram, e para eles se transformarem, eles fizeram isso de forma fácil, e hoje eles ensinam outras pessoas. Então, esse negócio transforma de dentro para fora. E o dinheiro é aquela consequência que está lá na introdução. Essa riqueza que ele fala, não é só a riqueza do dinheiro, e sim do que a pessoa se transforma, do que ela muda. E isso eu estou aprendendo ao marketing com esses 3 últimos anos. E isso está sendo transformador. Era só esse detalhe. Se vocês conseguirem entender. Sim, sim, deu para entender. Show de bola. Vai lá, Rô. Boa noite, gente. Boa Ouvindo todo noite. mundo falar aí, né, da história de vendedor, eu lembrei da minha infância que não foi nada fácil, e justamente não foi fácil pela mentalidade dos meus pais, que era a mentalidade pobre, né? Meu avô, ele era tipo bilionário, a fazenda dele hoje vale uns 3 milhões, e vivia uma vida de pobre, aquela vida de escassez, aquela mente, aquela coisa que eu sempre via aquele povo passando aquela dificuldade, eu não entendia, né? E hoje o povo avaluando a fazenda depois que a minha avó morreu, eu falei, gente, como que esse povo vivia tão pobre com a terra tão cara dessa? Como que podia, né? Então, a mentalidade do povo era aquela pobreza, aquela escassez. E aí, eu tive que aprender a vender muito cedo, né? Minha mãe, ela era... Não sei, hoje eu não sei como é que chama, mas antigamente chamava de mascate. Botava aquela malona nas costas, saía de porta em porta, e era de pé. E eu junto ali. Eu tinha uns 6 anos de idade e eu sempre ajudava minha mãe a carregar aquelas malas, levando para vender. Então, assim, aquilo ali me tornou forte, porque não é fácil você bater de porta em porta, uns te recebem, outros não te recebem, uns compram, outros não. E ali era o nosso ganha-pão, porque meu pai ele trabalhava na roça e era uma pobreza, assim, que eu lembro que, meu Deus do céu, minha mãe, ela fazia aquilo ali para, às vezes, comprar uma boneca daquele que era aquele bebezão. Eu morria de vontade de ter uma Barbie, de ter uma boneca mais bonitinha, aquelas molinhas, que na época acho que nem tinha Barbie, mas minha mãe só tinha dinheiro para comprar aqueles bonecão duro. E fazia farra de todo mundo. Então, assim, eu tive que aprender muito cedo a vender. E aí, para mim, assim, eu sempre tive facilidade assim, com a questão de falar, de expor, mas a gente vê muito isso, que era muito assim, desvalorizado na minha época, né? A gente tinha muito preconceito, não era valorizado, a gente tinha preconceito, né? Porque já era duro, né? Bater de porta em porta e você ficar com aquela visão, ai meu Deus do céu, esse negócio de vender, Deus me livre, é humilhante, tem que ficar de porta em porta, mas hoje não, hoje o negócio mudou, né? Vender, você tem que se profissionalizar, né? Tem curso, tem tudo, mas antigamente a gente fazia na raça mesmo, mas graças a Deus, e a Acnos, o que ela trouxe para mim, né? Me tornou uma pessoa mais grata. Essa questão de investimento aí, ó, foi depois da Acnos, eu não tinha noção, eu pegava o meu dinheiro, eu não tinha noção do que eu ganhava, do que eu fazia, o dinheiro às vezes entrava, mas do jeito que ele entrava, ele saía, e aí é aquela história, você tem que valorizar o seu dinheiro, se você não começa a valorizar, se você não começa a entender, começa a investir, e você não precisa esperar sobrar, não tem esse negócio de sobrar, você tem que separar uma parte para você investir no seu negócio, uma parte para você investir em você, e uma parte para você investir no futuro, que é a sua aposentadoria, né? Porque se você depender do governo, você está morto. Tem que começar a investir. E é isso, gente. Boa. Isso aí. Quem mais, gente, quer se desafiar aí e trazer alguma coisa que ainda não foi dita aqui, hein? Tem bastante coisa que ainda a gente pode explorar aqui. Aliás, ó, uma delas até no bom sentido, tá, Vanderleia? No bom sentido, mas para corrigir algo que a Vanderleia falou ali, ó. Ela falou assim, ó. Eu já sempre pensei em abrir um negócio, mas era algo que estava adormecido a cada dia e eu venho despertando mais esse desejo com a Acnos. Gente, a Vanderleia já não tem um negócio, não? Quem quer falar aí sobre isso? Só para ela pegar a visão, vai. Gente, a gente já tem uma franquia na mão. E com detalhe, né? A gente tem uma franquia, diferente da franquia, por exemplo, uma franquia da Acnos, que eles têm que trabalhar sábado, tem que bater as metas, a gente tem tudo. E tem que exaltar, né? Tem que exaltar o território de sucesso, né? Que tem tudo lá mastigadinho nas nossas mentorias, o como fazer, o que fazer, e aí você faz o seu horário. Eu, por exemplo, eu faço Acnos todos os dias, de segunda a segunda. Para mim, não tem tempo. Então, assim, eu faço meu horário, eu não tenho chefe, eu tenho a minha loja,
né? Então, trabalho da forma que eu escolho trabalhar. Então, você escolhe. Agora, você tem um funcionário, você pode, por exemplo, no feriado, você tem que trabalhar na extensão do feriado. Você não pode deixar a tua loja fechada, senão você não consegue pagar o aluguel, né? E a gente não tem que pagar aluguel, a gente não tem que pagar funcionário, não tem que pagar DARF, não tem que pagar um monte de impostos. Eu sou empresária, então eu sei dos tributos que o governo rouba de mim todo mês, né? Então, a gente não tem isso no nosso negócio. Então, eu acho maravilhoso. Já tem o negócio na mão aí, presta atenção. E até, Vanderlei, você vai ver, é que nesse primeiro capítulo ele não deixou isso ainda tão explícito, tá? Conforme você for lendo e acompanhando esse estudo aqui, ele vai começar a falar sobre como esse nosso negócio, como a Acmos, como o multinível, ele pode ser uma grande saída para você ter um grande negócio próprio. Tá? Então, nos próximos capítulos, ele vai explorar mais sobre isso. E aí, às vezes, você vai até abrir a sua visão sobre isso, tá? Vai ser algo bem legal e positivo aí para você. Leandrão, vai lá. Eu vi que você queria falar. Fica à vontade aí. Não, tranquilo. Eu ia contribuir com a Vanderleia também, que nos quadrantes ali ele fala um pouco disso também, né? Nos quadrantes ali a gente consegue perceber essa diferença, né? Mas eu acho isso também, que o livro ele trabalha muito a possibilidade da gente assumir o controle do nosso próprio futuro, né? Trabalhar realmente a mentalidade para atingir aí os objetivos, né? Ele ensina muito sobre renda, sobre ativos, né? Sobre como a gente fazer o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trocar o seu tempo por dinheiro, né? Mas uma coisa que me chama bastante atenção é que ele fala que não existe estabilidade, né? Em nenhum setor do mercado não existe estabilidade. Ele também não fala mal de emprego, né? Ele não fala mal que a pessoa não tem que estudar, não tem que se formar, não tem que ter um diploma. Quem quer seguir carreira corporativa tem sim que estudar, tem que ter um diploma. Precisa pra caramba, né? Se você não tiver o mínimo básico de estudo, você nem estágio você não consegue. Você até consegue, mas é subemprego, né? Exatamente. Mas que o que ele quer mostrar, né, é que num emprego normal a gente também não tem estabilidade e você sendo empreendedor, você também não tem estabilidade, né? Você tem que fazer isso acontecer. Então, o fato lá, né, de você ter a crise, né? Quando a gente passa numa crise, uma recessão, grandes empresas, grandes impérios foram construídos na recessão, né? Então, ser empregado também não é um negócio ruim, mas é uma forma limitada de se gerar renda. O que ele quer dizer é que é uma forma limitada de se gerar renda, né? Então, aí quando ele entra Muito lá pelo no seu tempo, né? Muito pelo seu Exato. tempo, que você tem um limite de tempo que você consegue trocar de horas por dinheiro, né, Lê? Não, e que não Exato. depende só de você, né? Você está Exato. dependendo de um terceiro, de um chefe, de alguém que é seu par ali na hora onde você trabalha, puxar o tapete, só ter um cargo, que a gente sempre fala aqui, qualquer um pode ser diretor, diamante, basta querer. Numa empresa normal, você tem um cargo só e acabou, né? Essa diferença que é muito forte, né? O empregado, ele começa a vida no trabalho e muitas vezes ele permanece lá até se aposentar, né? A Corrida dos Ratos, que está no livro que a Olivia está lendo também. Mas os que ousam um pouco mais vão se encaixando lá no quadrante dos autônomos, né? Que é aquele que já começa a ter uma visão de negócio próprio, né? Mas ainda não tem liberdade, porque ele ainda depende do negócio. Vamos supor, o cara abre uma padaria, esse cara vive para o trabalho, esse cara não desfruta de nada, né? Se ele não abrir essa padaria de manhã, não, tá lascado. Ele é dependente do negócio, o autônomo, né? Depois tem lá os donos de empresas, que é o contrário do empregado. O cara é dono da empresa e você trabalha para ele. Então, você está gerando riqueza para o dono da empresa. Mas quando você é dono da empresa, lógico que você tem outras responsabilidades, mas você já começa a criar organização, você começa a ter ali um piloto automático, né? De você ter realmente uma coisa que vai escalar. E o último quadrante, que é o dos investidores, né? Que é o que a Rosiela estava falando, que é quando você já domina o seu negócio próprio e você já tem uma receita principal e você cria aquela segurança que o Felipe estava falando, então você começa a diversificar. Então, não é
hoje a gente é muito preocupante, a gente fica vendo muitas informações mesmo, né? Principalmente pessoas que ensinam sobre investimentos, que fala que você já tem que ir pensar em querer investir, sendo que você não tem nenhuma reserva financeira para começar a investir, né? Então, é algo assim, é sair do mundo de ilusão, um fantástico mundo de Bob, e fazer o seu negócio acontecer primeiro, né? Fazer você gerar renda, e ele considera, logicamente, o nosso negócio como um dos modelos mais inteligentes do mundo para se criar riqueza. Porque você consegue escalar, ele tem baixo investimento e você não precisa abrir mão do seu trabalho tradicional, né? Então, eu acho que essa mentalidade que ela é muito importante, assim, né? E a gente blindar a nossa mente contra tudo e contra todos, porque a gente é muito afetado, né, no nosso dia a dia, por pessoas que não têm o conhecimento, ficam criticando, ficam te puxando para baixo, e fazer até dar certo, com um desejo ardente, né? Com um desejo ardente. Então, ele fala, inclusive, não é um trabalho árduo que vai te enriquecer, né? Mas, para a gente sair do quadrante de empregado e de autônomo e passar para o quadrante de empresário e investidor, a gente precisa realmente se dedicar para isso, né? Então, se o seu negócio principal hoje é a Acmos, você precisa fazer isso de forma profissional, não é uma brincadeira, não é uma renda extra, né? Então, algumas coisas que eu anotei ali, mas acho que o mais importante desse primeiro capítulo que eu percebi foi que não existe estabilidade em lugar nenhum. Não existe estabilidade. A gente que precisa fazer acontecer. A pandemia nos provou isso, né, Lê? Tipo, porra, quantas pessoas, gente, vocês não conhecem que na pandemia se lascou porque só tinha uma fonte de renda? Um monte. Sabe o que é pior? Ele até fala ali, ó. Ó, em uma pesquisa de 2019 nos Estados Unidos, 60% dos americanos entrevistados disseram que veem a atual situação econômica com a maior crise das suas vidas. Gente, a gente tá falando isso em 2019, não é? Só que em 2017, o mundo passou por uma puta numa crise financeira. 2020, por causa da pandemia, chegando em 2021 e 2022, uma baita de uma crise financeira. Gente, tem um vídeo do Jim Rohn que a gente já estudou, onde ele fala exatamente isso aqui, ó. É um ensinamento que eu levo para minha vida, para minha vida. Ó, todos os anos, Joel, o outono vai vir, o verão vai vir, a primavera vai vir, o inverno vai vir, a crise virá. Algum país vai estar em guerra que vai deixar a crise chegar mais, o caos ainda mais possível do que todos. Pode pegar a história aí, pô. Quantos anos você tem de vida? Quantos anos tudo isso aqui não aconteceu? Quantas crises você já não passou? Crise econômica. Aí depois o outro ano tá bom, no outro tá ruim. Depois começa a ter emprego, depois os empregos somem. Gente, isso sempre irá acontecer. E você tem que estar preparado para isso. A questão, Mariane, não é que isso aconteça, é como você lida com isso. Sabendo que isso acontece, do que você está refém hoje? É de uma única fonte de renda? Cuidado. É de um único emprego? Cuidado. Então, por isso que a gente tem que ter sempre essa visão. As crises, elas vão vir e vão ir. Vão ter governos bons, Olivia? Vão ter governos péssimos. Às vezes, o governo que é péssimo para você é bom para o outro. Não se apeguem a isso. Por isso que ele fala aqui, Leandrão, assuma o controle do seu futuro. Ele cita, o Jim Rohn fala sobre isso. Aninha, quer saber do que vai acontecer daqui 10 anos? Crises vão vir misturadas com oportunidade. Quer saber daqui 20 anos o que vai acontecer? Crises virão misturado com oportunidades. Em épocas de crise, Ricardo, tem muita gente que sofre. Por quê? Não abriu o olho para as oportunidades, porque na mesma crise tem muita gente que está prosperando. Por quê? Porque enxergou a oportunidade. Então é sobre isso que ele fala muito nesse capítulo, gente. Eu acho que tem um grande ensinamento aqui para gente, né?
É óbvio que em alguns momentos ele puxa, né, Lê, a sardinha para o lado empreendedor dele aqui, né? Ele fala muito mais da grande vantagem em ser empreendedor do que ser funcionário, tá? Eu, obviamente, pelo tudo que aconteceu na minha vida, eu compactuo com muita coisa que ele colocou aqui, mas é o que eu falei, gente, cada um sabe o calo que aperta, cada um sabe exatamente o que quer para sua vida. Tem gente que não nasceu para empreender, que precisa de alguém guiando, de alguém comandando. Então, cara, ser funcionário é a melhor opção para aquela pessoa. É um fato. E tem gente que não nasceu como a Andra, por exemplo, para ser mandado. Então, ela precisa de um negócio próprio para ela. Ela precisa tomar as rédeas da vida dela. Ela precisa aprender habilidade de vendas, de comunicação, de gerenciamento, de gestão. Então, cada pessoa tem um perfil diferente, gente. E aqui ele fala bastante sobre isso, sabe? Mas quando eu estava lendo novamente, eu fiz questão de anotar isso, porque é uma parábola que o Jim Rohn ele sempre fala. E vai continuar acontecendo. É a gente saber como a gente lida com tudo isso, tá? Mais informações? Alguém quer passar aqui algo que passou desapercebido para a gente? Aninha, Nadab, Roseli, Joel, enfim. Se alguém quiser contribuir aqui para a gente ir para a parte final do nosso bate-papo de hoje, fica à vontade. Felipe. Diga. Boa noite, pessoal. Então, falando em empreendedorismo, né? Tem uma pessoa da minha família, ele é casado com uma parente minha, né? Com a tia, prima do meu pai, segundo grau. Ele casou com ela, certo? E ele, como ele era praticamente analfabeto, mas ele era empreendedor, certo? Aquele guerreiro mesmo. Eles pegaram ele e deram o pior pedaço de terra para ele, que era meio alqueira, que tinha todo tipo de coisa ruim, tinha lá. Tinha mato, tinha escorpião, tinha tudo. Aí a mulher bateu a mão na cabeça e falou assim, o que eu vou fazer com isso? Os espertão pegou os pedaços de terra melhores e ele falou, não tem problema não, eu tenho que trabalhar. Foi lá, preparou aquele terreno, com 5 anos ele trocou aquele terreno, que era um alqueire, era meio alqueire de terra, trocou em 7 alqueiros de terra. 7 alqueires de terra. Ele fez um brinco do meio alqueire de terra dele. Ele plantou todo tipo de fruta e foi enfeitado. Aí a mulher quase matou de novo. Você trocou meio alqueire de terra em 7 alqueires de terra, que não tem nada. Ele falou assim, eu tenho força para fazer, vou fazer de novo. Quando ele morreu, ele estava com 14 propriedades. 14 propriedades. Praticamente analfabeto. Ele levantava 2 horas da manhã, enchia carrinho, a charrete dele com mandioca, com banana, com abacate, com todo outro tipo de fruta. Ele ia para a feira, fazia a feira. 5 quilômetros, fazia a feira. Era todo final de semana ele ia fazer, que era em Resplendor. Entendeu? Morreu, o terreno dele, ele tinha retroescavadeira, trator, tá? Trator, tudo. Ele tinha máquina de pelar arroz, de café, tinha tudo. Aí juntou os filhos dele, querendo que ele desse dinheiro para eles. Aí ele falou assim, olha, o dinheiro eu não dou, não. Ele falou com o pai mesmo, meu pai. Falou assim, o dinheiro eu não dou, eu dou ali o trator para ele arar, tem terreno ali para ele arar, dou trator, dou óleo, tem tudo ali para ele fazer. Mas dinheiro eu não dou. Aí eles arrumaram um chucho lá e mandaram matar ele para ficar com dinheiro. Você quer saber que desgrama? Que miséria. Aí mataram, e depois descobriram, né? Porque ele morreu, descobriram, o pistoleiro abriu o bico, entregou, ele tinha sido empreitado para matar ele pelos próprios filhos, 2 filhos e um genro. Queria dinheiro, ele falou, eu não dou dinheiro, eu dou serviço para vocês, tem trator, tem tudo para vocês trabalhar, vocês vão trabalhar e ganhar o dinheiro de vocês, foi igual eu fiz. Aí o pai sentou com ele um dia, assim, um mês antes, falou para o rapaz, faz o seguinte, faz isso não, pegue tudo que você tem aí, seus filhos estão querendo a parte da mãe deles, pegue isso aí, vende a metade disso, vende tudo, pega a metade que é sua, bota o dinheiro no bolso, compra um carro novo, pega a mulher que você gosta e some, e pega a outra metade e dá para ele, desaparece. Faz isso. Desaparece, não deixa nem endereço, só não deixa rastro. Ele, não, vou sumir não, eu trabalhei e aí acabou morrendo, entendeu? Vai matando de prazo que é dele. Então, é uma pessoa que era analfabeta, não tinha conhecimento nenhum, não teve treinamento. Aqui na Acmos, a gente tem treinamento de noite, né? Se a pessoa quiser fazer treinamento 24 horas, ele faz. Hoje mesmo, uma empreendedora que entrou, fiquei 2 anos conversando com ela, né?
articulando com ela, ela falava que era cadastrada na Acnos. Eu falei, mas tudo bem, vou te ajudar, não tem problema nenhum. Um dia eu falei para assim, qual que é o seu ID? Eu não sei. Quem que é seu patrocinador? Eu não sei. Eu falei, me passa o CPF. Ela passou, entrei lá, não tinha nada cadastrado. Cadastrei ela para mim, hoje ela está na minha equipe. E é uma das pessoas que está na minha rede, né, que está fazendo os estudos direitinho, está lá, segundo ela está lá fazendo lá o treinamento direitinho. Ela falou comigo assim, ela mandou uma mensagem e falou assim, olha, aqui na Acnos só não vai quem não quer. Quanto mais eu estudo os treinamentos da Território de Sucesso, mais eu gosto. Mais eu gosto, mais eu sinto vontade de estudar. Aí eu falei, hoje tem o encontro de estudo de líderes, né? Participa lá, fala, já tô meu celular, eu não consigo baixar o Zoom. É aquela que eu aprendo hoje aqui e passo para ela. Mas é isso aí. Eu não li o livro, porque eu não tenho livro, eu escutei o áudio, né? Eu já li ele, escutei uma vez, escutei de novo, mas eu vou comprar esse livro para me ler. Eu estou terminando de ler o 16 Leis de Sucesso. Estou terminando de ler ele. Hoje eu li a página 270, entendeu? Boa. E aí, terminando ele, eu vou ler um outro que eu tenho emprestado com uma empreendedora minha, né? Que é os 50 Tons do Sucesso. Eu vou ler ele de novo também. Aí depois eu vou ler esse aí. Negócio, eu vou comprar ele e vou ler. Entendeu? Muito bom. Mas é só isso mesmo que eu queria passar. Muito bom. Pensei que você ia falar que era os 50 tons de cinza, velho. Eu falei, ixi, o Joel tá daquele jeito, hein? Mas não é, ainda bem, Joel. Ainda bem que não é esse aí agora. Bom, gente, acho que deu pra gente pegar aí muita informação desses dois capítulos iniciais. A gente já tá chegando às 9h42 aí. Demos 1 hora e pelo menos 5 de treinamento hoje, de bate-papo. E a gente espera para a semana que vem, então, que vocês peguem firme na leitura, que compartilhe aqui com a gente. Vou esperar, hein? Semana que vem, ó, a Nadab compartilhando, a Roseli compartilhando, a Rita, o Ricardo, a Mariane, todo mundo, hein? Todo mundo compartilhando informações aqui com a gente. E Lê, já faz a chamada aí. Semana que vem vai ser contigo. Quais são os capítulos, então, que essa turma tem que ler e já se preparar para a semana que vem? Deixa eu só pegar o cronograma aqui, que eu não lembro de cabeça também. Peraí. Cadê? Quer que eu fale, Lê? Eu tô com ele Você aqui. tem aí fácil, Lu? Boa, eu Tá joguei lá aqui. de novo, ó. Acho que é a página 70, se não me engano, mas fala aí, Lu. É da parte 2 até o capítulo 12. Boa. Na verdade, é isso, parte 2 até capítulo 12. Beleza, eu tava procurando no grupo aqui, não achei. Então é isso, pessoal. A Lúcia já passou aí. A gente vai reforçar no grupo essa informação. E aí, essa próxima etapa, eu que vou conduzir junto com vocês aqui, mas que a gente faça nessa mesma dinâmica que o Felipe abordou aqui hoje com a gente, né? Cada um trazendo sua contribuição, a gente abrindo para que cada um traga realmente a sua visão, né? Depois, se não me engano, é a Lúcia e depois a Marcela, é isso? A Marcela fecha ou ao contrário? Acho que Ao contrário, fecho. depois é Marcela Eu e depois é Lúcia. isso aí. Eu fecho. Beleza. Boa. Então é isso, Excelente, pessoal. então, gente. Semana que vem, só reforçando, da parte 2 até o capítulo 12. Então, ó, a gente tem aí uma semana para conseguir fazer isso, escutar ou ler, conforme vocês preferirem, tá? E vocês vão ver que cada vez mais esse livro vai ficando interessante. Vocês vão entender que o projeto que vocês estão, como eu falei para vocês, e eu sempre repito isso, né? Se levado a sério, ele pode transformar de verdade a sua vida, tá bom? Então, ó, um beijo para todo mundo. Foi bom estar aqui com vocês. Vamos tirar uma foto? Ô, Lu, você tá no notebook? Eu tô. Você tira do seu, porque eu tô da Marcela, que eu me atrapalho todo. Aí manda lá no grupo pra gente. Tem que fazer 2 fotos, porque tem 2 páginas para mim. Não sei se o pessoal... Lê, você tá com um só ou tá com 2 também? 2, né? Duas. Tá bom, Espera vamos lá, aí. então. Então deixa ser do meu, que o meu monitor é maior, ele aparece uma só. Tá bom. Melhor. Vamos lá. Aí depois eu vejo como que eu vou fazer para mandar aqui. Mais 1, 2, 3 e o sorrisão. Já. Show. Valeu, galera. Um beijo para todo mundo. Com Deus.